Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista. Não tem mansidão aqui. Vocês, quem aqui já está acompanhando já sabe que aqui a gente tem um jeitinho meio especial, meio peculiar de acordar vocês para a vida. E aí eu costumo remeter àquela sandália maravilhosa dos anos 2000 ali, a Lui Lui, maravilhosa de madeira, aquela tamanca. Imagina ela vindo igual um Beyblade na sua cara, que machuca, mas te acorda. Então aqui, podcast das tamancadas é onde eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês autoconhecimento, um autodesenvolvimento pela visão de alguém que aprendeu alguma coisa com as merdas que passou nessa vida. O meu nome é Andréia Chociai no meu Instagram, TikTok, @AndréaChociai. Vocês vão ter acesso a um outro conteúdo, tudo aqui na mesma linha, mas cada plataforma do seu jeitinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você está me assistindo através do YouTube, se inscreve no canal pra gente ter cada vez um maior número de inscritos, entregar para mais pessoas, e vocês também acabam sendo avisados toda vez que sai um episódio novo. E hoje a gente vai fazer um remake. O segundo episódio desse podcast, quando eu criei esse podcast, eu me lembro que o primeiro episódio ele foi assim um evento canônico, tá? Que era 1 em 7 bilhões, você não é tudo isso. E eu realmente acredito que esse foi o episódio que, assim, ele foi o número 1, mas ele foi o episódio que marcou a história do Descobrir Depois de Adulta. Porque ali eu acho que eu trouxe a visão que eu tenho do crescimento pessoal, da vida adulta, que talvez seja uma visão menos coach idealista e um pouco mais real, de uma forma e uma visão, eu acho que real, do que eu entendi sobre o mundo. Mas o segundo episódio, eu digo que ele é o episódio que mais rolou identificação. Então, o 1 em 7 bilhões, você não é tudo isso, eu acho que foi realmente o fator primordial pra gente viralizar e tomar a proporção que o Descobrir Depois de Adulto hoje tem. Mas o 2, ele tem um carinho muito especial no coração de identificação. Eu sinto que muitas pessoas permaneceram no podcast por causa desse episódio. E eu quero fazer um remake dele, por quê? Porque daqui a 3 meses eu tô deixando a turma dos 30 e tô indo migrando pra galera dos 40. E esse episódio, que era a famigerada crise dos 30, eu preciso pontuar algumas coisas que neste um pouco mais de um ano de episódio e já quase perto dos meus 40, eu corrigiria aqui, tá? Então, se você é uma pessoa que está ali, vamos colocar 30, 3 para mais, 3 para menos, ali dos 27 ao 33, vai concordar comigo que se ainda não aconteceu, não, eu tô nessa idade, não aconteceu. Tudo bem, mas espera, tá? O fato é que parece que de repente, nesse intervalo aí, começa a surgir uma insatisfação meio que generalizada. É como se você passasse a questionar tudo. Teu trabalho, teus relacionamentos, tuas amizades, tua visão de mundo, tuas finanças, tudo. Sua espiritualidade, teu relacionamento com Deus. E começa meio que rolar uma insatisfação, tipo assim, acho que não tá muito, sei lá, do jeito que eu quero, bom, ruim, não sei. Não tá do jeito que eu quero. Você começa a fazer alguns questionamentos, tipo, nossa, será que era isso mesmo que eu queria de profissão? Será que era realmente aqui que eu gostaria de estar? Será que eu gosto da pessoa que eu me tornei até aqui aonde que eu tô? Carreira, vida pessoal, mas eu acho que principalmente existe um questionamento sobre as escolhas que você fez até aquele momento. Porque na minha concepção, tá? E talvez, se fizer sentido bem, se não fizer, você joga pro universo. Que os 30 meio que marca uma meia-idade. Com coisa que se a gente vivesse mais 30 com 60, a gente tava morrendo, né? Pelo amor de Deus. Vamos... Nossa, agora soltei um caipirês aqui. Pelo amor de Deus. Mas é assim, numa loucura, porque se a gente jogar mais 30 anos, a gente só vai ter 60. Não vai ter vivido ainda quase nada. A gente acha que,
se até aqui não rolou, não rola mais, ou se até aqui não mudou, não muda mais, ou putz, achei que aqui nessa idade eu ia estar resolvido com isso, com isso. E aí você começa a questionar, e aí você começa a pensar, e aí você começa a comparar. Como você sabe, Andréia? Passei. É um contexto que a galera dos 30 anos podem vir a entrar, talvez, num parafuso. O que muitos chamam de crise dos 30. Que esses dias eu até fiquei sabendo, a crise dos 20. Ô, meu amor, que crise vocês têm com 20? Não, pera aí, crise é uma palavra muito pesada. E eu vou ter que até corrigir esse termo. Porque eu usei ele em muitos conteúdos, até nesse episódio, no segundo episódio nosso. Mas eu passei a mudar completamente. E eu falei, cara, eu não posso chamar de crise algo que me fez repensar o que eu estava fazendo até aquele momento e o que eu poderia, com base no que eu aprendi e vivi, mudar para fazer um pouco melhor dali para frente. Então, para mim, é muito mais um despertar dos 30 anos do que uma crise. Porque ela em si não é um problema, na verdade, ela é um chacoalhão. A gente pode dizer que o que acontece ali nos 30 anos, quando você começa a questionar, é porque você talvez tenha vindo no piloto automático, no modo sobrevivência, como a maioria de nós. Como vocês sabem, eu disse que o meu passado foi de muita necessidade, de faltar muita coisa. E a gente entra no modo sobrevivência e passa ano, passa ano. E aí eu cheguei naquele momento e falei, opa, não dá mais pra ficar só reagindo ao que me acontece. Eu preciso começar a planejar, eu preciso começar a pensar. Você começa a levantar questões sobre, já não era pra eu estar casada? Ou já não era, eu acho que é a principal, tá? Já não era para eu estar estável financeiramente? Já não era para eu ter minha casa própria? Já não era para eu estar formada e ter virado uma CEO, girl boss e dona da porra toda, como nos venderam que isso era uma coisa de sucesso? E aí essas coisas começam a bater na porta da nossa cabeça, aqui dentro mesmo, e a gente começa a sentir meio que uma cobrança. Uma cobrança da comparação, uma cobrança talvez até de algumas pessoas que convivem com pessoas de tipo, putz, você já tem 30, e aí? Tá chegando nos 30, e o filho? Tá chegando nos 30, e a casa? Então essas coisas começam a bater na nossa porta, principalmente ali, eu digo, a galera, os millennials, meus queridos, mesmo sabendo que aqui eu tenho muita galerinha, tenho baby tamanquetes e tenho senhoras e senhores tamanquetos. Eu sei que assim a gente atinge uma faixa etária aqui, mas falando de nós, millennials, e até o comecinho ali da Gen Z, a gente pode falar que a gente se questionou muito, porque a gente foi meio que muito marcado por um crescimento e um desenvolvimento geral, tecnológico, muito grande. A gente viu a internet nascer, a gente viu uma internet que surge ali para nós acessível nos anos 2000, e quando a gente parte agora para 24, só 24 anos, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de brigas de IAs, saca? Então, o ponto, desde o momento ali do surgimento da internet até onde a gente tá, se a gente vinha crescendo assim, ó, numa expansão bem lenta, de repente a gente foi para um crescimento muito exponencial. E aí a gente acabou meio que abraçando essa coisa de tem que ser muito criativo, tem que ser multitarefas, eu tenho que estar falando com muitas pessoas, eu tenho que cuidar do meu bem-estar, mas ao mesmo tempo eu tenho que me divertir, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito bem sucedido, e aí e fora isso, as redes sociais bombando e eu me comparando. Diferente da geração mais atual, geração Z, que é uma galera que nasceu com a internet. Então, assim, já teve acesso à tela muito cedo, já sabia o que era uma internet, já estava na segunda onda de redes sociais, o Orkut já nem sabia o que era mais. Então, existe uma pressão mais forte sobre essa galerinha, mas independente da geração, é um período da nossa vida que você vai começar a questionar.
Você vai começar a questionar. Você vai começar a levantar algumas pautas de não foi isso que eu planejei. Porque na minha época, eu tinha um demonhoso de um tal de um caderno de recordações, que eu sei que em várias regiões tem outros nomes, mas você fazia lá um caderno e aí você dava cheio de perguntas, tipo, cada folha tinha uma pergunta. E aí eu deixava meu caderno de recordação, por exemplo, com o senhor meu marido. Ele ia colocar Maicon, idade, não sei o quê, signo, nananã, como você se imagina daqui 20, 30 anos? Sempre tinha essa pergunta. Não é que eu tô inventando, não. Vai casar com 30, vai casar com quantos anos? Vai ter filho com quantos anos? Vai ter... No meu tinha. Acho que todos que eu respondi tinha. E, magicamente, a idade era sempre 30, 32, 35. Então, talvez eu tenha nascido sim com essa idade de que talvez os 30 fosse um número mágico. E aí, óbvio, se você não está completamente alienado, se você não está completamente no modo automático, começa a rolar meio que um despertar. Gente, mas não era nessa idade aqui que eu tinha falado que eu ia estar casada? Gente, mas não era nessa idade aqui que eu ia estar bem resolvida? Viajando para as Maldivas? Cheio de dinheiro? Casa, carro próprio? Não era nessa idade? Ou tomei equivocando aqui? E aí você começa a questionar e entrar num parafuso. Que eu, erroneamente, há mais de um ano atrás, chamei de crise, mas hoje tem muito mais a ver com despertar. Porque foi justamente esse incômodo que me fez levantar, que me fez fazer alguma coisa, que foi aproximadamente ali nos meus 29 anos, eu vinha na toada, uma pessoa que cresceu com muita dificuldade financeira, consegui passar numa faculdade estadual. Nessa faculdade estadual, tive um momento que eu tive que trancar essa faculdade, porque eu não tinha dinheiro para condução. Eu já vinha de um ano que eu só tinha dinheiro para condução, não tinha dinheiro para comer. E aí depois chegou no momento que eu não tinha nem para condução. E graças à ajuda de muitas pessoas, enfim, no outro ano consegui voltar, namorados meus da época que me ajudaram, enfim, voltei a estudar, concluí e decidi que eu não ia mais passar por aquilo que eu tinha passado. E eu sinto que ali, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu já vou muito insatisfeita com a minha realidade, querendo mudar essa realidade, mas também com uma ansiedade generalizada, muito impulsiva, questionando muitas coisas, tentando assim, sabe? Não, beleza, vamos tocar, porque eu não quero... E assim, um medo, um péssimo relacionamento com o dinheiro, porque vai faltar de novo, vai acabar de novo. E eu corria, e eu lutava, e eu trabalhava absurdamente. Eu cheguei num ponto que eu tinha 3 empregos simultâneos. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite todos os dias da semana, sábado de manhã, de tarde e de noite, domingo pela manhã. Eu só tinha domingo à tarde e isso foi por pelo menos uns 5 anos. Depois eu acho que eu tirei o do final de semana, continuei de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, mais uns 3, 4 anos. E aí a vida foi se encaixando, normalizando, veio transição de carreira, enfim. Pautas de outros episódios aqui que estão todos aqui no podcast. Mas eu comecei... foi 28 para 29, eu comecei a meio que dar uma surtada. Eu comecei meio que a olhar para minha vida. Putz, será que o que eu escolhi, será que ter trabalhado tanto, ter só focado no trabalho, não ter olhado para os meus relacionamentos, não ter conquistado, talvez ter guardado mais dinheiro, será que foram escolhas certas? Será que ter escolhido não ser mãe foi uma escolha certa? Eu comecei meio que a dar uma despirocada, me questionar, tipo assim, na verdade, antes de você se questionar, você começa meio que com uma ânsia, com um sentimento de que tá errado e meio que vai batendo uma ansiedade, e aí você começa a comparar com os outros e tal, até você começar a se questionar. O que eu fiz até agora, meu Deus, eu não guardei nenhum dinheiro até agora, eu deveria ter feito diferente. Eu olhava pra minha volta e parecia que todo mundo tava bem resolvido.
Mesmo a galera ali da minha idade, falava, gente, a pessoa tá super bem resolvida. Ai, ela está girl boss. A fulana já tá casada, já tem um apartamento, já foi pro exterior, já fez não sei o que. Porque é tudo assim. Tudo que eu achava que eu tinha que estar, eu via nas pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu tava, nossa, eu olhava pro meu financeiro e falava, gente, tô chegando aos 30 e não guardei dinheiro. Que absurdo, porque eu tinha 3 empregos, sempre ganhei muito bem. Como que esse dinheiro foi embora da minha mão? Como que eu não consegui juntar nada? Nunca fui pra fora, nunca fui pro exterior. E odiando o que eu tava fazendo, odiando meu corpo, odiando o relacionamento que eu tava, que eu olhava e falava assim, gente, como é que eu tô me relacionando com uma pessoa tão, assim, tão oposto de mim? Como que eu vim parar aqui? Por que que eu tô fazendo isso? E pirei. E aí a gente pensa que é um questionamento de um final de semana. Não, isso durou alguns anos. Entrou ali, começou 28, foi para 29, e aquela coisa assim, não se falava muito disso. A gente não tinha esse acesso a esse tipo de informação e tal. E aí eu pensava, tá, beleza. Tem alguma coisa me angustiando, eu acho que eu não tô fazendo alguma coisa certa, porque eu falava que lá nos meus cadernos de recordação eu ia estar resolvida com os meus 30 anos, eu ia estar, tipo assim, era tipo, pode se aposentar com 30 que você deu check em tudo na vida. E aí, eu pensava, Deus, eu acho que eu escolhi tudo errado. 30 anos perdido. E a gente entra naquela da pressa. O que eu posso fazer? E aí, qual que é o problema do nosso cérebro? Quando a gente começa a querer colocar muitas opções, quando a gente começa a querer colocar muita coisa para decidir, muita coisa para resolver, você resolve? Não, meu amor, você paralisa. Porque é tanta decisão para tomar. Sabe quando você acorda de manhã e daí você acorda e você fala assim, meu Deus, vamos lá, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar não sei o que, eu tenho que levar fulano, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, você tá deitado no sofá mexendo no celular, você tem um monte de coisa pra fazer, mas você paralisa. Porque são muitas opções que você tá dando ali pro teu cérebro. E isso costuma acontecer, e eu vejo isso nas minhas consultorias, que a galera que vem com essa pauta do André, eu acho que eu tô numa crise porque eu comecei a questionar isso e tal. São pessoas que elas paralisaram, elas estão incomodadas, elas estão questionando, mas elas nem sabem como sair do buraco onde elas se enfiaram. Fora isso vem todas as questões sociais do tipo, tá, por exemplo, emprego. Ah, mas eu fiz isso até agora, eu vou mudar agora. Ah, mas foi isso que meu pai quis que eu fizesse, eu fiz, eu vou mudar agora, eu já fiz até aqui. Ah, mas eu tô nesse relacionamento aqui há tantos anos e tal, e nunca mudou. Talvez seja isso o casamento. Que era coisas que eu falava pra mim. Porque é muito mais fácil eu aceitar algo que esteja morno, que assim, mesmo que eu não esteja gostando, mas está funcionando aqui muito entre aspas, do que abraçar a mudança. Eu acabei de passar por uma mudança de casa e ali nas vésperas de acontecer de fato a mudança, eu já estava questionando, será que eu não aguento mesmo esses vizinhos barulhentos? Será que eu não aguento mesmo a falta de paz que eu tô tendo dentro deste lugar? Será que eu não aguento? Por quê? Porque eu não queria... Não, é porque eu não queria passar pelo processo da mudança. Porque é cansativo, foi doloroso, ele demora, ele envolve muitas decisões, trabalho físico, trabalho mental, e a gente não quer passar por isso, a gente quer chegar no negócio pronto. E aí quando eu olhava pra minha vida ali com 29 anos, bebendo pra caramba, tentando me encontrar no emprego que eu detestava, bebia excessivamente, fumava excessivamente, buscava sair, eu tava sempre em rolê, gastando em rolê, tentando fazer o tempo da minha vida valer a pena. Porque quando isso começou a me angustiar, eu falei, eu acho que eu não curti muito bem a vida. E aí eu comecei a sair feito assim, uma jovem. E sair, festar, e beber, e fumar, e não sei o quê. Porque eu falava assim, não, eu não curti até agora. E olha só, eu já cheguei nos 30 anos. E eu não tô resolvida e eu não curti. Vou viver minha vida doidado. Até que um dia, e aí eu falo isso para todo mundo, que o grande start da minha mudança começou com o corpo,
mas cada um tem... Gente, não é porque você começou a malhar... Não, cada um vai ter o seu gatilho pra mudança. Vai ter o dia que você vai olhar e vai falar assim... Ah, mas isso não dá mais pra suportar. Não, isso não dá pra aguentar. É igual o dia que a gente chegou no apartamento. Barulho daqui, coisa dali, fulano daqui, não sei o que. O dia que a vizinha desceu, barraqueira, e foi lá, é que eu não vou parar de fazer barulho porque eu estou grávida, porque eu tô na minha casa, porque piriri... Ali foi ali a gente virou, falou, não, vamos passar pela mudança, vamos pagar o que tiver que pagar, não sei o que, mas vamos sair daqui. E no meu caso, na crise dos 30 anos, começou com o meu corpo. Eu olhava no espelho, eu não tava gostando, olhava pra minha vida, também não tava gostando. Falei, o que é mais fácil de eu mudar? Meu relacionamento? Terminar esse casamento? Acho que não. Trocar de emprego? Mas eu já faço isso aqui há mais de 10 anos. Não, acho que não. O que é mais fácil? Começar uma dieta. Vou começar uma dieta. Eu comecei a dieta. Perdão, comecei a correr, que aí eu subi na balança, tomei um susto que eu vi que eu tava 20 quilos mais pesada. Catei um tênisinho, saí pra correr. Tatinho. Ai, fofa. Achei fofa. 2016. Saí pra correr. Eu não corri uma quadra aqui. Mas eu me lembro de ficar caminhando na cidade e pensando. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Veio a corrida, veio a nutrição, veio o crossfit, história que vocês conhecem. Mas em paralelo a isso, quando eu vi que eu consegui mudar o meu corpo e a cabeça que eu tinha sobre o meu corpo, eu falei, opa, acho que dá pra abraçar pôr um ponto final nesse relacionamento. Rolou. Opa, acho que dá pra abraçar aqui uma transição de carreira. Bora também. Eu fui vendo que a mudança ia ser árdua, difícil, mas que eu ia conseguir passar por ela. Me posicionar em relação a algumas coisas, ter algumas conversas difíceis que eu não tinha tido até então. Me afastar de algumas pessoas que eu achei das quais que eu não conseguiria me afastar jamais na minha vida. Porque se eu continuasse naquele ciclo e aceitando as coisas que eu estava fazendo, não ia acontecer. Minha vida ia viver para baixo. Então, quando eu digo que eu preciso corrigir algumas coisas, é primeiro dizer que não são os 30. Existe idade para esse despertar muito diferentes. Eu converso com as baby tamanquetes de 23 anos que estão passando já por esse despertar. Eu converso com old tamanquetes que com 40, 50 anos começaram esse despertar. Então eu acho que a gente pode chamar mais de um despertar da vida adulta, do amadurecimento, do que colocar um ano. Que segundo, de crise não tem nada. Bendita a crise que faz a gente olhar e andar em frente. Como é que eu vou chamar de crise o momento da minha vida em que eu dei uma volta, tipo assim, 360 graus e me fez muito mais feliz? E aí hoje veio uma menina, como que é quando você passou por esse momento? Como que você fazia nos dias difíceis? Mas filha, você tinha que perguntar como que eu fiz nos dias fáceis, que era de contar no dedo. Processo de mudança, o nome, gente, mudança. Ser humano não gosta. A gente gosta do previsível. A gente gosta do conforto, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro tentando nos proteger. O nosso cérebro vê tudo como ameaça. Apesar de ser uma máquina muito inteligente, ele entende alguns estímulos, principalmente coisas que nos deixam desconfortável, como ameaça. Então pensa numa mudança de casa. Quem aqui está me ouvindo? Eu vou bater em quem me falar que sim, mas que gosta de fazer mudança de casa. Moving day. Por mais que você contrate uma equipe de mudança. Eu falei pro Maicon, uma das coisas mais cansativas da mudança não foi carregar peso. Porque a gente contratou um pessoal que embalou, colocou na caixa, transportou a caixa, só não tirou da caixa. Sabe qual foi o BO de tudo isso? Foram dias em que eu passei tomando decisões. É a decisão de onde vai isso, onde vai aquilo.
Com quem que eu falo agora? Aí vem o cara do ar, onde vai instalar o ar, onde vai colocar o dreno. Aí vem o cara da internet, onde vai ser o ponto, onde não vai. Aí vem o cara da máquina de lavar, onde fica a máquina de lavar, onde vai fazer isso. Ah, o cara do chuveiro, onde vai o chuveiro, onde vai não sei o quê. Vai colocar as roupas, os negócios no lugar. Onde vai a roupa, onde vai a panela, onde vai... Você toma tanta decisão que chegava no final do dia, eu queria assim, gente, estar morta, enterrada, do que tomar. Eu não conseguia tomar a decisão de escolher um sabor de pizza para comer. E é um processo. Não, nem teve como eu fugir. Por mais que eu contrate a equipe de mudança, eu contrate alguém para colocar minhas coisas no lugar, tem decisões que só eu vou precisar tomar. O costume com o novo lugar, com a nova vizinhança, com o novo bairro, com tudo. Desculpa. Então entendam que não tem momento fácil. Só que eu não posso chamar de crise. Eu não posso chamar qualquer mudança e qualquer evolução na minha vida de crise. Não tem como. Crise é aquilo que eu não posso controlar. Do restante é despertar. É a vida dando um sacode para ver quem fica no barco e quem não fica. É aquele tapete que você bate para sair a poeira. Para sair o que não presta, para tirar a erva daninha. Vocês já perceberam que tudo que precisa de mudança precisa de movimento. E uma das coisas mais importantes para você que começou com esses questionamentos, que não sabe nem explicar de onde eles vêm, é principalmente parar e desalienar. Parar de consumir tanto a vida dos outros e olhar para a sua. Tá, eu tô vendo a vida. O que na minha eu não gosto? O que mais me incomoda na minha? O que hoje, se eu não mudar, eu vou morrer se eu continuar assim? É desconectar, é sair desse modo automático. Eu sei que tem gente que tá no modo sobrevivência, que às vezes não tem tempo de olhar para a própria vida porque tá se esforçando em sobreviver, em ganhar o mínimo do mínimo para poder comer e dormir minimamente. Eu sei. Só que eu não posso, nos momentos que eu tenho um pouco livre, querer me alienar e fugir tanto da minha realidade que eu a ignore por tanto tempo. Não dá, gente, isso não é papo de coach, mude sua realidade. Não. É simplesmente olha para a tua realidade. Há quanto tempo você tá fazendo isso e quanto tempo mais você acha que consegue sustentar? Porque eu tava numa rotina que era assim, o burnout aconteceu algumas vezes. Eu acabei com a minha saúde. Eu não esqueço o dia que eu entrei no cardiologista. Eu tava com 28. Ele olhou pra mim, eu entrei, ele bateu o olho em mim, ele falou: "Menina, se você continuar nesse ritmo que você tá, você não chega nos teus 40 anos." Eu nem abri a boca pra falar. Eu entrei, ele falou isso pra mim. Então a gente às vezes precisa realmente parar pra olhar. Pra reparar. Ah, André, eu já vi, minha vida tá uma bosta. Tá, e o plano da mudança? E por onde que a gente começa? Eu comecei por um ponto. Eu sempre falo aqui, eu comecei a me exercitar e eu fumava. Eu tava no crossfit, eu tava fumando. Acabava um ódio. Nossa, assim, meu Deus, era uma delícia acabar um ódio cansativo e ó, acender aqui a chupetinha. Nossa. Mas foi uma coisa de cada vez. Era um leão por dia, era uma anta cada vez que eu tinha que desviar. Então, se você está nesses questionamentos, para um pouco. Para de consumir tanto. Para de fazer tanto. Para de olhar tanto em volta. Olha um pouco para você. Se vira um pouco esse olhar para você. Tenta entender por quê, quando, como, o que dá para fazer. Você ainda é muito novo. Ainda tem muita vida pela frente. Um beijo e até a próxima.